Tá ok, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique Zimmermann, para quem não me conhece. Eu sou um sócio fundador aí da Start. E antes de começar, eu queria fazer só uma pequena apresentação sobre a Start Financial Solutions, que é outra empresa do nosso grupo também. E a gente tem vários produtos que a gente consegue oferecer para os clientes via essa empresa e talvez muitos de vocês não conheçam, né? Então, aqui no canto esquerdo está toda a equipe da Start, né? Hoje nós somos 19 pessoas aí certificadas para atender os clientes. E a Start Financial Solutions, ela existe, antigamente ela tinha outro nome, mas ela já existe aí há muitos anos, desde o início da Start, de 2015. E ela nasceu basicamente para a gente poder distribuir previdência e trabalhar na parte de educação, né? Porque desde cedo a gente sempre foi muito focado em ministrar cursos, palestras, e a gente precisava de uma outra empresa, né, PJ2, que a gente chama, que é a empresa que pode fazer isso. Mas ao longo da caminhada, a gente foi vendo que a gente precisava complementar o nosso atendimento com outros serviços. Até por isso que financial solutions, né? São soluções financeiras que a gente pode agregar, que a gente tem parceiros locais ou não, né? Tanto na área de seguros, a gente tem toda a grade de seguros, pessoa física ou jurídica, a parte de estruturação de dívida, a gente está até trabalhando forte em dois projetos bem grandes aí de emissão de debênture incentivada. A gente consegue também fazer emissão de CRI, CRA, então realmente via XP, isso aí, a parte de M&A e a parte do mercado de capitais da XP dá acesso a gente. A parte de crédito para o middle market também é um produto novo, com o Banco XP a gente está conseguindo disponibilizar linhas de crédito muito baratas para a empresa, né? Não são volumes expressivos como o banco, né? Porque o nosso cheque é menor, o nosso bolso é menor também, mas a gente consegue fazer até de maneiras mais razoáveis, né? Então, a parte de M&A, que é fusões e aquisições, a gente consegue tanto trabalhar do lado do buy side como do sell side, né? O que é isso? A gente consegue atuar ajudando um comprador a adquirir uma empresa ou um vendedor que quer vender a sua empresa. Né? A parte de finanças estruturadas tem a ver com precatórios federais também, que hoje no Brasil tem um mercado muito grande disso. Câmbio, a gente tem parceiros também via XP, via frente corretora ou até localmente com a SADOC. A gente consegue fazer remessa para o exterior e câmbio físico, né? E tem a parte da previdência e educação, que foi onde a gente começou, né, com essa empresa. Inclusive a parte de relatórios, talvez é onde vocês acessam um pouco até o site da Start FS. Quem já é cliente da Start, a gente assina o relatório da Eleven e disponibiliza para os clientes através do login e senha via o startfs.com.br. Tá? Além disso, toda a parte de auxílio na contabilidade e parceria na parte de sucessão também. Né? Então, a gente tem um escritório de advocacia parceiro. A gente não ganha nada deles para indicar, na verdade, a nossa ideia é só resolver o problema do cliente. Né? Então, tem muitas coisas aí que não tem a ver com vender produto, oferecer algo para ganhar dinheiro, é simplesmente conseguir atender o cliente como um todo, né? Então, eu só queria dar essa introdução, aproveitar o ensejo aqui, o momento, para poder apresentar para quem ainda não conhece essas áreas que a gente tem aí e, de repente, a gente pode auxiliar vocês, tá bom? Antes de começar, só queria também falar desse projeto que a gente lançou essa semana, que a gente está ajudando a Obra Lumen. A gente viu que a Start está conseguindo trabalhar praticamente 100%, e a gente quer ajudar, né, quem está passando aí por necessidade. E a Obra Lumen já tem mais de 30 anos, né, que fazem um serviço excelente, ajudando o que mais precisa. Então, a gente vai fazer aí doações daqui para frente de maneira mensal. Uma parte das nossas receitas serão destinadas para os projetos deles. Tá? Então, dito isso, eu queria focar aqui no Paulo, que está aqui com a gente, agradecer a disponibilidade dele. O Paulo já participou até de um evento com a gente aí, presencial aqui em Fortaleza, na Livraria Cultura, acho que faz uns 4 anos, talvez, 2016, se não me engano.
e ele está sempre ajudando a gente, municiando a gente de formação de qualidade, né, e ajudando a gente a poder a dar um atendimento de excelência e poder trazer informação também para o cliente nesses momentos, porque eu acho que a gente está passando por um momento bem atípico dos mercados, que eu acho que é uma crise diferente, né? A gente estava até batendo papo aqui antes de começar sobre alguns fatores disso e eu acho que ele pode ajudar muito a gente a entender o que tem acontecido nesse cenário com crédito privado, por que está oscilando, se a gente deve se preocupar ou com o que a gente deve se preocupar. Então, muito obrigado, e Paulo, vou deixar você se apresentar a gestora também. E a gente distribui bastante os fundos do Denali, o Elbrus, né? Acho que são os fundos que a gente tem mais aí ativamente distribuídos para os clientes e a gente está bem satisfeito aí com o desempenho deles. Então, eu queria deixar a palavra para você falar um pouquinho e aí a gente começa algumas perguntas. Não sei se quiser falar um pouquinho do cenário e já fazer alguma introdução. Fica à vontade, por favor. Henrique, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito bom para a gente estar mostrando nossa visão, o que a gente está achando, e até no cenário desse mais, digamos assim, conturbado, né? Falar um pouco da Arx. A Arx é uma gestora que já existe há 19 anos, hoje a gente tem 26 bi sob gestão, mas basicamente renda fixa, crédito, multimercado e ações, então é bastante amplo, né, a gama de produtos que a gente tem. E, basicamente, a gente faz parte do grupo BNY Mellon, né, um grupo bem grande, é um dos maiores bancos do mundo. O grupo tem duas divisões, uma de gestoras, são 8 gestoras, 1,9 trilhões de dólares sob gestão, e uma outra divisão é a divisão da administração fiduciária, administração de fundos e custódia, que a gente tem 37 trilhões de dólares sobre custódia e hoje é o maior custodiante global. Tentar aqui ser breve, aqui, até para a gente poder dar tempo da gente poder conversar depois, fazer pergunta e tudo mais, mas acho que é importante a gente até abrir um pouco o cenário para mostrar como é que é a visão e o que a gente está vindo, né, ou pelo menos o que aconteceu, até para a gente poder entender o contexto todo. A gente hoje tem 3 eventos, né, que aconteceram basicamente há um mês atrás. Então, primeiro, você tem a questão do coronavírus, tem a questão do BPC, né, que a gente teve ali a aprovação do Congresso de um valor adicional de 200 bilhões de reais, então que diminuía um pouco em 20% a reforma da Previdência, tinha a questão toda fiscal ali associado a isso. E o terceiro, a gente teve no primeiro momento a guerra, né, do petróleo entre a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos contra a Rússia, que no final ia afetar bastante a questão da produção de petróleo americana. Hoje, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, você tinha 3 coisas de pano de fundo e, basicamente, o que acabou tomando, né, vulto foi a questão do coronavírus com a Covid-19 e, basicamente, eu acho que é um cenário que a gente nunca viveu, né? Assim, a última pandemia que a gente teve foi há 100 anos atrás, né? E agora assim, isso gera uma incerteza adicional, porque ninguém sabe exatamente quanto tempo vai durar, como é que a gente vai, de certa forma, responder a isso. A gente estava conversando aqui com o Henrique antes de começar, e o problema todo, assim, que gera um problema adicional, todo mundo ficou em casa, você está recluso, você está em lockdown, isso também te traz um efeito muito complicado, e é uma coisa que uma nova, ninguém conhece. E a gente, no final do dia, acaba vivendo uma situação que nunca viveu antes. E aí é quando você começa a ver gente morrendo e você começa a assustar. E a preocupação que você tem com isso, na hora que você sai e fica em casa, você tem um impacto econômico muito forte. E basicamente, esse que no final do dia é como é que você vai lidar com a questão da doença, né, do Covid-19 e a questão da parte econômica. E olhando a parte econômica, a preocupação que a gente tem não são nem com as empresas que a gente tem no portfólio, que elas são as maiores empresas do Brasil, empresas que são cotadas em bolsa, fortes, bancarizadas, elas se refinanciaram com dívida barata, dívida longa, emitiram aí dívidas nos últimos 2 anos por 9 anos, mais de 5, estão com caixa. Isso não preocupa a gente. O que preocupa no final do dia é quem que vai ser mais afetado, é pequena e média empresa e profissional liberal, né, no final do dia. Né?
E em crise, assim, eu tenho praticamente quase 30 anos de experiência profissional. Basicamente, o que a gente vê é as empresas grandes se consolidando, comprando as médias e pequenas, né? E ficando cada vez mais fortes, e tendo essas pequenas e médias sendo uma situação mais, digamos assim, complicada, e é o que a gente vê, né? Então, o mundo inteiro, né, não foi só no Brasil, o mundo inteiro fizeram pacotes, basicamente, de duas coisas, né? Os bancos centrais fizeram pacote de injetar liquidez nos mercados como um todo, então a gente viu os bancos centrais do mundo inteiro, o Banco Central americano, de novo, comprando título, dando liquidez basicamente ilimitada, então é uma coisa não tem precedente, né, em termos de, até foi mais até do que em 2008, e os próprios governos fazendo também uma série de ajuda na economia, né? Então, a gente teve, só para botar o mais recente, o americano, 2 trilhões de dólares de ajuda, alguma coisa em torno de 12% do PIB, né? Então, esse é o cenário que a gente teve para sustentar a economia. Trazendo um pouco, né, o que a gente viu ali no mercado de crédito como um todo, assim, a gente não vê risco de crédito hoje nas empresas, pelo menos que a gente tem na carteira, e muito pouco risco também nas empresas todas que a gente tem debênture. Debêntures são as maiores empresas do Brasil, e tem uma outra característica, assim, os setores que são mais impactados, que se acaba sendo, por exemplo, turismo, companhia de aviação, turismo geral. Companhia de aviação não tem nenhuma empresa que faça debênture, que tenha debênture no mercado. Então, e turismo, você tem uma debênture, basicamente, que é da CVC. Então, também isso também ajuda na questão do risco como um todo, né? Então, o que a gente vê nessa questão basicamente a gente teve até esse movimento todo de crédito, que é difícil às vezes de entender por que os fundos estão caindo, e não é questão de crédito, né? É muito mais uma questão de liquidez. Vamos tentar botar num contexto mais próximo, assim, é como se eu estivesse precisando vender um apartamento. Se eu vendo um apartamento, vamos botar um valor de 1 milhão só para a gente estipular qualquer valor. Se eu tiver que vender esse apartamento, se eu tiver calma, provavelmente eu consigo 1 milhão. Agora, se eu tiver que vender o apartamento em uma semana, em 1 hora, talvez esse preço que eu vou, quer dizer, talvez não, com muita certeza não vou conseguir esse 1 milhão. Então, basicamente, o que a gente viu no setor, naquela parte toda de crédito, né, e em outros ativos, né, você vê bolsa, viu juros, tudo, que ele perdeu referência porque você teve um movimento muito forte, né, de venda e não tinha ninguém comprando. E liquidez em tudo, né, basicamente, assim, tudo você tem liquidez a um determinado preço, né? Então, você teve uma depreciação nos ativos em função da forte venda que a gente teve. Então, para a gente ter uma ideia, basicamente, você pegar os fundos que estão na plataforma da XP, que somam talvez uns 40 bilhões e tudo, a gente teve 6 bi de resgate em 3 semanas. Então, você teve um volume de resgate muito grande, uma velocidade forte, e, obviamente, na hora que você tem uma velocidade muito forte, você acaba sendo depreciado. Agora, uma característica boa de renda fixa, que renda fixa, a renda é fixa, né? O que quer dizer isso? Basicamente, o fluxo financeiro é conhecido, então, se você recebe juros ou se você recebe intermediário, e o valor no final é dado. Então, se você tem uma depreciação nesse seu título, uma queda no valor hoje, obrigatoriamente, o retorno, o rendimento que você vai ter até o vencimento, ele tem que aumentar. Então, embora assuste muitas pessoas, meu fundo teve negativo, olhando para frente hoje, a gente vai depois explorar um pouco isso, o retorno dos fundos estão extraordinários, coisas que a gente nunca teve, né, no Brasil, né, e justamente por causa dessa queda. Tá? E aí, assim, uma das coisas que a gente sempre procurou fazer na gestão era a questão de você ter um pouco, ser bastante conservador, né? Então, em fundo de crédito, o que é você ser conservador? Várias coisas, né? Então, você escolher empresas boas, você ter um nível de caixa alto nos fundos. Então, a gente entende que caixa é um seguro, né? Então, muitas vezes é um seguro que você pode usar de uma forma estratégica e tem momentos, então, de você ter mais caixa ou menos caixa. Então, hoje, por exemplo, a gente ter caixa é uma coisa muito boa, porque a gente pode comprar, entrar no mercado com taxas mais altas que estão, então, ter um resgate adicional no fundo sem gerar um risco adicional para o cliente, né? E, no final do dia, o que a gente procura fazer é preservação de capital.
Então, quando a gente compara o retorno que a gente teve, embora negativo também, ele foi melhor do que os nossos concorrentes, porque a gente tinha também um duration, né, que é um prazo de vencimento dos títulos na carteira menor. Então, quando a gente teve essa abertura de taxa, que a gente fala, né, os títulos, que como ele caiu de valor, os juros, né, que está implícito naquele título, aumentou. Né? E quando acontece esse tipo de coisa, se você tem uma carteira muito longa, é pior. Né? Você sofre mais. Então, a gente, uma carteira curta, a gente acabou sofrendo menos. Tá? Hoje também, qual é o grande benefício? Então, você estava falando do Denali, do Elbrus. Então, hoje, assim, a gente tem retornos, né, de carrego do fundo, coisa que a gente nunca pensou que pudesse ter. Então, o Denali hoje, que é um fundo de liquidez D1, né, a gente tem retornos ali, o fundo rodando a CDI mais 1,20, 1,30, tá, ao ano. Né? Então, assim, a gente está com retornos grandes. E tem que ter retorno maior do que tinha antes, porque houve essa depreciação, né, no mês. E no fundo, o Elbrus, hoje, também é um dos fundos que a gente considera até mais atrativos, até por causa disso. A gente teve dois movimentos ali, né? A curva de juro, né, de títulos públicos aumentou as taxas, então ficou mais atrativo, e o spread de crédito também. Então, a gente está falando ali uma taxa de spread de crédito de 1,40, mais ou menos, e os títulos públicos que a gente trabalha, né, que é uma referência para os títulos que estão na carteira, pagam ainda mais 2,60 em cima do IPCA. Então, você está falando alguma coisa em torno de IPCA mais 4, tá, de retorno. Então, é um fundo que hoje a gente também gosta muito. Tá? Henrique, vou abrir aí para pergunta, já falei bastante aqui. Eu queria até tentar, vou fazer mais de uma pergunta, para que eu acho que você consegue estruturar uma resposta melhor do que eu fazer várias perguntas, uma por vez, né? O que eu tenho ouvido muito de cliente nesse momento que a gente está vivendo aí de sell-off global, ou seja, todo mundo querendo caixa, vendendo tudo, né? Que realmente é uma crise de liquidez, ou seja, o maior ativo que pode ter hoje é dinheiro em caixa, né? Porque as empresas talvez vão precisar de dinheiro e tal. A gente viu que o ouro não funcionou como hedge, o ouro caiu, o dólar, tudo caiu, né? Acho que a única coisa que subiu foi o VIX, né? Foi a volatilidade, a única coisa que subiu no período. Então, até quem tentou proteger uma carteira, os instrumentos não funcionaram. E o que eu acho, a pergunta que eu muito escuto de cliente é assim, a preocupação maior mas isso que eu tenho pode quebrar? Então, eu já ouvi essa pergunta, se as empresas que a pessoa tem na carteira de ações podem quebrar, se o fundo imobiliário que ele tem pode quebrar, e como é um fundo de crédito, né, acho que é uma pergunta bem pertinente, que as pessoas devem ter dúvida, quando vê uma cota negativa, ela deve ficar com aquela sensação de que teve um evento de crédito. O que é esse evento de crédito? Alguém deu default, alguém não pagou. Né? Eu sei que não é isso, mas eu queria que você explicasse melhor essa diferença até da história que é até uma coisa meio confusa na cabeça das pessoas acharem que por eu ter títulos bons, né, títulos AAA, seguros, com muita liquidez, isso tenha penalizado o fundo no sentido de que é o que as pessoas conseguiam vender, né, e saíram vendendo e derrubaram os ativos. Né? Basicamente, o que aconteceu, assim, até para talvez reforçar essa questão de liquidez, a gente tem alguns papéis, então usar como exemplo até a transmissão de energia. Tá? Transmissão de energia, ele não tem alteração no fluxo de caixa. Então, basicamente, que você tenha, no final do dia, funciona como um aluguel. Você tem que ter a linha disponível e você recebe um valor por aquela linha, independente de quanto de energia passe. Esses papéis saíram ali, começou a sair CDI, estava rodando, quer dizer, estavam negociados a CDI mais 1% ao ano, depois ele virou CDI mais 1 mais 4. O que acontece também? Por que os papéis mais líquidos eles acabam sofrendo mais? Porque basicamente é o seguinte, o comprador, ele basicamente, você está gerindo o fundo, você precisa vender, sofreu um baita no resgate, o que acontece? Você vai tentar vender para alguém. Quem está comprando tem basicamente ele tem o poder de definir o preço e definir o ativo que ele quer comprar. E ele também, até pelo fato de que ele quer ter segurança, ele vai comprar o ativo de menor risco. Né? Então, por isso que você acaba tendo
essas discrepâncias todas né? Porque o mercado estava disfuncional. E aí você junta duas coisas, né? O gestor, né? O vendedor sendo obrigado a vender e quem está comprando, basicamente, sabendo que você precisa vender a qualquer preço, ele consegue, de certa forma, se beneficiar disso também. Então, você tem essas duas coisas. Quando a gente olha na questão das empresas, eu acho que esse que é o ponto aí do porquê que a gente acha que não... Assim, basicamente, são as empresas, maiores empresas do Brasil, normalmente são empresas de capital aberto, são bancos, e essas empresas também estão muito fortes, né? A gente fez até o exercício com as empresas do que aconteceria se, por exemplo, tivesse esse lockdown até o final do ano, se essas empresas iam se sustentar ou não iam. E uma das características delas é que elas têm muito caixa e têm muito acesso a banco também. Então, você consegue, de alguma forma, sobreviver até o ano que vem sem ter grandes apuros. Isso faz também delas terem o nível de risco que tem, né? A gente acaba escolhendo essas companhias justamente por causa dessa questão. E o que a gente viu até agora, assim, são muito... elas conseguem, basicamente, sobreviver porque elas fizeram esse exercício financeiro, até porque a gente passou ali um momento de crise, né? E aí, esse momento de crise, as empresas tiveram que se reestruturar, estavam mais... se reinventar. E dos últimos 2 anos, a gente conseguiu ter um mercado de capitais que foi bastante... que proveu essas empresas bastante capital, e capital longo e barato. Então, num cenário como está, as empresas estão muito mais saudáveis do que, por exemplo, estariam há 2 anos atrás. E a questão do CDI baixando faz com que as companhias também tenham uma capacidade maior de pagar. Por último, a vantagem de você ter dívida é que, normalmente, a empresa paga primeiro a dívida e depois o dinheiro fica com o acionista. Então, a ordem de pagamento, ele acaba indo para comprar para o credor e depois sobrando dinheiro para o acionista. Eu acho que esse acaba sendo outra coisa também na estrutura que protege o credor da companhia, né, no final do dia. Entendi. Eu queria fazer a pergunta que a Laura mandou aqui. Ela fala sobre o fundo que você falou que é IPCA mais 4. Isso aí era do Elbrus? Isso Do é o fundo de Elbrus, debêntures? isso. Só para explicar um pouquinho melhor para a Laura, que existe um fundo deles, da Arx, que é um fundo de debêntures incentivados, ou seja, eles investem em dívidas de empresas que são focadas em infraestrutura, como o próprio Paulo falou. Eu até estava olhando o relatório de vocês, aí vocês têm uma posição muito grande em elétricas, por exemplo, né, que são empresas que têm praticamente um impacto zero no cenário de estresse desse. Então, de fato, a exposição a risco de crédito, né, porque a gente vê que existe o risco... Eu estava até olhando a curva de juros aqui, olhando juros futuros, e aí, quando a gente vê, o mercado está precificando aqui um juros já muito baixo para 2021 e 2022. Está até abaixo já dos patamares do que estavam antes do estresse do Covid. Eu posso até abrir aqui, compartilhar minha tela de novo, porque eu estava... A 3, né? Eu não sei como é que fechou, estava próximo a 3 2021, né? Não, porque eu acho engraçado o seguinte, que eu vou abrir aqui, que é mais fácil da você até acompanhar, né? Para quem não entende o que acontece, né? O mercado, que é quem não está familiarizado com isso, o mercado, a Selic hoje está em 3,75, né? Mas o mercado negocia e precifica qual o patamar que ele acha que a Selic estará no futuro. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, a gente vinha aqui em final de fevereiro, o mercado dizendo que a Selic em janeiro de 2021, que é logo ali, né, daqui a pouco, estaria na faixa de 4,19, né? Então, o mercado foi ficando cada vez achando que os juros ia cair mais, chegou aqui a 3,75, esse número que está aqui no cantinho direito, e daqui a pouco, com a história do risco aí fiscal, do Brasil se endividar e tudo mais, deu uma explosão que chegou a precificar os juros subindo de novo, né, batendo 5,15,
e depois cair. A minha pergunta até para o Paulo é que eu estava fazendo toda essa leitura para mostrar o quê? Que quando a gente volta agora, a gente já consegue ver que os juros curto, né, aqui de um ano ou menos, já está em patamares bem abaixo, já está precificando que a Selic teria novos cortes. Ou seja, significa que, de fato, a crise de liquidez foi tão forte que os papéis curtos não conseguiram precificar isso aqui? O que basicamente que está acontecendo também um pouco aí é mais o curto, a curva está mais inclinada, né? Então, assim, o curto é um pouco a questão da Selic, né? Do Banco Central, da questão de você baixar ou não as taxas. O mercado está projetando aí que amanhã a gente vai ter 0,5% de queda e provavelmente uma queda adicional de 0,25%, para tentar fechar ali alguma coisa em 3, né? Que é o que o curto está dando isso, 3,05, alguma coisa nesse nível. O que a gente está vendo, de certa forma, até com o Banco Central podendo comprar título público, o que o Banco Central quer fazer é começar a comprar o título longo e emitir título curto, né? Que você consegue, de alguma forma, também baratear a dívida pública, né? Que é o que a gente piora a qualidade da dívida pública porque ela fica mais curta, mas ela fica mais barata. Então, essa é uma das coisas que o Banco Central está fazendo e essa é por isso até que ela acho que está já praticamente 2 semanas que a taxa futura está caindo. Ela chegou a ter um pico grande, né, batendo 10%, 9%, chegou a longa, está IPCA mais 5,5%, mas já voltou boa parte desse movimento. Metade do que foi já voltou. Mas é um pouco o que eu acho que a leitura que o Banco Central está passando para o mercado, né, do que ele quer fazer com essa autorização que o Banco Central vai dar para ele de comprar título público também. Né? Que a gente está hoje, basicamente foi aprovado na Câmara já, porque a permissão do Banco Central comprar título público e privado, foi para o Senado teve o substitutivo do Senado tem algumas questões, né, principalmente com relação a crédito, que a gente acha até que faz sentido, né, principalmente a questão de rating, né, para também não dar o Banco Central comprar qualquer tipo de título, então ele compra os papéis que são de boa, atestados por alguém, né, de uma boa qualidade de crédito, que do ponto de vista dos fundos geridos por nós, não faz muita diferença, porque a gente tem exatamente esses papéis que o Banco Central, na realidade, vai comprar. E o Banco Central tem uma preocupação grande ali em 2 partes. E aí só fazer porque dessa estrutura do público e do título público e do privado. O título público, basicamente, o Banco Central, que quer ter o poder de intervir em situações, digamos assim, como a que a gente tem hoje, né, que não são situações normais. Se você tem uma empresa AAA, de menor risco de crédito do Brasil, pagando CDI mais 4, o que basicamente acontece é que todas as outras empresas do Brasil vão pagar mais do que isso. E o que o Banco Central quer, de alguma forma, é que o dinheiro chegue para as empresas pequenas e médias a um custo razoável. Então, você tem que, de certa forma, dar liquidez, né, que é o problema de hoje, para esse mercado que está estressado, né, e com uma taxa maior. Esse é um ponto. E o outro é na questão até do título público, né, porque quando você, às vezes, vai comprar um financiamento de carro de 3 anos, a taxa que o banco vai te dar é a taxa, né, comprar pré, é a taxa de 3 anos. Se a taxa está alta, provavelmente as pessoas não vão comprar, as empresas não vão investir, e é isso também que o Banco Central quer, para baixar a curva também toda, para fazer o crédito mais barato para todo mundo. Então, no final do dia, é isso que o Banco Central quer, podendo fazer com via título público e privado. Aqui o André Rosas também está perguntando sobre a liquidez desse fundo D+, eu acredito, e investimento mínimo. Esse provavelmente está perguntando do Elbrus, né, que foi o que a gente comentou do IPCA mais 4. Os fundos nossos são R$1.000 para começar, né? Todos de crédito são R$1.000. E basicamente os fundos que tem, o Henrique falou bem, o Elbrus é D30, ou seja, você pede resgate em 30 dias, ele cotiza no dia seguinte, é pago, né, um dia depois.
E aí a gente tem fundo em CDI, que é D1, D30 e D60 também, né? E aí tem os fundos de previdência, que é outro nicho que a gente gosta muito, que os fundos também estão performando bem. E aí, basicamente, deu o acordo no final do dia, o acordo com a própria seguradora que rege, né, essa questão a gente paga a seguradora, que não importa muito, o que importa é quanto a seguradora paga o cliente, né? Tá. Então, na prática, hoje, os fundos estão todos com ticket baixo, aí, né? Bem acessível para todo mundo colocar em carteira, né? E acessar esse produto. Outra pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, em qualquer tipo de investimento, a gente escuta isso na bolsa, no fundo imobiliário e agora um pouco no crédito privado, quando esse furacão deve passar e deve acalmar e a gente poder colher um pouco do frutos. Tem alguma previsão no caso, assim, eu sei que eu estou te botando na fogueira, assim, mas é só a gente perguntar, ou uma pergunta até diferente, se vocês acham que pode ainda ter um estresse maior ainda e a gente vê mais quedas aí nesse cenário de crédito privado. Eu, pelo menos, eu consigo trazer uma boa notícia. O que a gente está vendo, o cenário é o seguinte, basicamente. O cenário está muito mais calmo. Tá? Então, tem alguns fatores que eu vou estar falando aqui. O primeiro deles é, por que os fundos foram mal? Porque teve muito resgate. O que a gente está vendo, isso ajuda a acalmar o mercado, você está tendo cada dia que passa menos resgate. Então, esse é o primeiro movimento que é positivo. O segundo, dado essa questão que o Banco Central fez duas medidas, né? A primeira medida foi permitir que bancos comprassem utilizando o compulsório no valor de 91 bilhões. E aí os 5 bancos que podem comprar são Banco do Brasil, Caixa, como bancos públicos, Santander, Itaú e Bradesco. Esses 5 podem comprar. A dinâmica não funcionou tão bem, aí o Banco Central virou e falou, olha, que ele queria ter o poder também de intervir no mercado. O que aconteceu de lá para cá? Só pelo fato do Banco Central falar que ele iria intervir, e as pessoas sabem por que o banco quer intervir, começou a ter muito mais liquidez no mercado. Então, a gente já está vendo hoje no mercado secundário, né, onde a gente transaciona os títulos, que a liquidez melhorou, então tem tido muita demanda por crédito. Então, as pessoas estão começando a comprar, e dado o nível que tem, né, de nível de spread, que é muito mais alto do que a gente sempre teve, né, e esse movimento que a gente está tendo no Brasil, foi um movimento similar que houve nos Estados Unidos também. Tá? Foi que basicamente o spread, até a mesma qualidade de crédito, estressou e fechou. O que a gente está vendo no Brasil também, de certa forma, é o mesmo movimento, porque foi causado por liquidez também. Então, o que a gente vê é você ter um estresse grande, e aí, na hora que você começa a ter o spread de crédito, o nível que a gente está tendo, né? Spread de crédito que é o que basicamente esse título de crédito paga em cima do título público, né? Muito alto, você começa também a atrair comprador, né? E aí você começou a ver uma série de veículos sendo criados para comprar esses títulos no mercado. Então, você começou a ter uma situação hoje em que você está tendo menos venda, né? E você está tendo mais gente querendo comprar. Então, basicamente, o que a gente está vendo hoje, refletindo, é uma calma maior no mercado. E aí, assim, isso você pode ver nas próprias cotas. As cotas ainda estão negativas, né? Mas elas já estão cada vez mais próximas de zero, né? E hoje a gente teve durante acho que quase um mês com cota negativa, a gente teve o fundo de previdência da XP, que a gente tem junto com a XP, foi positivo. Então, isso é uma notícia boa, que a gente pelo menos já está, tá? Ou seja, a gente já está chegando num momento em que a gente já está vendo um retorno. Então, provavelmente, muito em breve, a gente já deve começar a ver cotas positivas. Já reflexo da calma do mercado. E só lembrar, né, também que o cenário está um pouco mais calmo, né? A gente está, até da questão da Covid-19, a gente está aprendendo, né? A gente está vivendo 3, 4 semanas, 2 semanas depois de outros países, então a gente começa
a também ver o que está acontecendo lá fora, começa a melhorar. O ânimo, por exemplo, a gente pega de bolsa, que a bolsa tem subido, do próprio mercado de juros, com taxa de juros caindo. Então, tudo está cada vez mais calmo, né? Vamos dizer assim. O mercado, obviamente, tem muita incerteza ainda e tudo mais, mas está bem. Cada dia que passa, você começa a ver com mais calma o que está acontecendo e o mercado de crédito também ajuda, né? Também não é diferente, né? Em Paulo, você até comentou que a duration desse fundo de liquidez ela é bem curta, né? Ela está curta ainda? Como é que é isso? É porque eu acho que isso ajuda a responder a pergunta do José Glaucio aqui, que ele pergunta a rentabilidade negativa dos fundos de crédito privado já apresenta algum sinal de reversão, acho que já falou um pouco disso, mas eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que se um fundo tem um título, que eu acho que é o exemplo que você falou do carrego, que às vezes a pessoa não entende muito bem, mas imagina que eu comprei o título a R$ 1.000, né? E esse título vai me pagar 100% do CDI, por exemplo, né? E as pessoas começam a vender esse título por 900, 850, 800, ou seja, o título está mais barato. Se agora ele está mais barato, significa que ele tem mais prêmio dentro dele, porque ele vai no vencimento, todo mundo vai receber o mesmo valor, né? Um título que vale a mesma coisa para todo mundo. E por isso que eu pergunto essa questão da duration, porque de repente, se a duration do fundo é curta, assim, menos de um ano, como você falou, talvez até esses títulos que foram ser levados ao vencimento já vão trazer, mesmo que não seja a marcação ao mercado no curto prazo, o dia que eles chegarem próximo do vencimento, eles vão ter que entregar o valor, né, de 140 do CDI ou o valor que ele tenha hoje, né? O que a gente fez, na realidade, nos fundos? Assim, a gente teve, como a gente já estava com bastante caixa e a gente também teve resgate, como todo mundo teve, a gente conseguiu não ter a necessidade de sair vendendo rápido. Então, a gente teve a tranquilidade de poder vender alguma coisa com calma para manter um caixa mínimo nos fundos. E, basicamente, o que a gente procurou fazer nessas últimas 2 semanas foi alongar o duration do fundo. Tá? Então, por que alongar? Porque a gente acha que o cenário com essa taxa não é razoável, né? Ela está pagando uma taxa de juro maior, então compensa você ter um caixa menor um pouco nos fundos. Né? Junto a gente teve muito mais resgate, então hoje a gente tem um que a gente chama de passivo, né? Os clientes que estão no fundo são menores do que eram na média antes. Isso é bom para o fundo, porque se você tem um cliente que é muito grande, muito relevante no fundo e ele resgata, você acaba sendo você tem que gerar mais caixa, né? E é mais fácil que ocorra esse tipo de coisa do que você ter, como a gente tem hoje 20, 30 mil clientes no fundo, todo mundo peça resgate ao mesmo tempo. Né? Isso é outra coisa. E o terceiro, no final do dia, é que o fundo hoje é menor do que era antes. Então, eu também, em número absoluto, eu posso ficar com um pouco menos de caixa do que eu estava, mas que o volume financeiro muito menor do que era antes, se eu tivesse um resgate, precisasse ir no mercado. Então, eu consigo ser menor, eu consigo ser um pouco mais ágil. Então, basicamente, o que a gente fez foi isso. Qual é o impacto para o cliente? O impacto para o cliente, do que eu tentar traduzir aqui em retorno, é que provavelmente eu vou conseguir fazer com que o cliente recupere, o cliente que já estava investido, recupere a perda que ele teve mais rápido do que se eu tivesse mantido o mesmo duration da carteira, por exemplo. Então, a expectativa de retorno do fundo é até maior do que a perda que eu tive. Né? Então, assim, o duration do fundo está na casa de 2 anos e dos 2,2, a gente está aumentando esse duration. Então, em vez de demorar 2,2 anos, vai ser vai ser 1 ano e meio e tudo. Outra coisa que acontece a gente não acha que o negócio, a volta seja linear. Tá? Então, o que a gente fala provavelmente, assim, a gente deve ter um movimento de fechamento de taxa maior, né? Tá em 4, vir para 3,5, 3. Então, em um período, nos próximos 3, 4 meses, nada impede você ter um fundo rodando a 250% CDI no mês, tá? Em função disso. Mas esses são cenários que a gente está, assim, que a gente prefere dizer que, na média, um cliente vai recuperar
no duration da carteira, que é porque aqui que é o que eu estava falando antes, né? Que é no vencimento do título, ele vai ter, eu sei quanto é que ganha, então que é o que a gente fala do duration, né? Lá da carteira, que é o prazo máximo de recuperação. E aí a gente está falando por volta de uns 2 anos pro Denali, por exemplo. Entendi. Até teve uma pergunta aqui sobre o que é o duration, né? Que eu acho que talvez é um pouco mais técnico para quem não é do mercado, mas o duration é o prazo médio de recebimento daquele valor investido, né? Então, pensem o seguinte, né? Que a dívida, quanto mais longa ela é, mais arriscada ela é, né? Então, uma coisa é eu, por exemplo, emprestar um dinheiro para o Paulo e falar, Paulo, você vai pagar 10% ao mês, né, do principal, né? Ele vai amortizando a dívida. Em 10 meses eu vou ter recebido o meu principal de volta e antes dos 10 meses eu vou ter recebido todo o dinheiro que eu emprestei para ele, porque eu vou ter os juros no meio, ou seja, o duration é curto, ou seja, tem um risco menor, né, de inadimplência, né? Consequentemente, estressa menos, e isso aqui ajuda até a responder a pergunta do José Clauso, que ele fala sobre o NTNB 2050, né? Quando a gente pega um título 2050, é uma duration altíssima, né? Você está emprestando dinheiro para o governo federal para ele te devolver o dinheiro só em 2050, né? Ou seja, são 30 anos, né? 30 anos pode ter mais quantos Covid, quantas crises no meio do caminho, né? Ou seja, tem muita incerteza. Tudo que tem muita incerteza tem muito risco, né? E no caso, o NTNB tem risco de crédito baixo, você está emprestando para a União, mas a duration é longa, ou seja, tudo que demora muito para ser pago tem bastante risco de oscilar, né? E isso que oscila, na realidade, é o que a gente chama de volatilidade, né? Então, quanto mais longo é o título, mais volátil pode ser. Então, o que é, tentar uma forma simples de explicar o que é volatilidade? É a variação de quanto do valor do teu título. Se você tem, por exemplo, um título do NTNB 2055, que é a mais longa do Brasil, a gente está falando uns duration de, né, você pensar, são 35 anos de vencimento, tem os juros, né, que você recebe semestral, então ele diminui um pouco esse duration, né, porque você não vai receber tudo no final, e aí você traz, assim, você está falando de 30 anos, 25 anos. E o duration, no final, mede a intensidade de perda ou ganho que você vai ter em função da variação da taxa de juros. Então, se você pensar que se subir 1% os juros, e você tem um título de duration de 25 anos, você vai perder 25%. Agora, o inverso é verdadeiro. Se a taxa de juros cair 1%, o título vai aumentar 25 vezes esse 1%. Então, por isso que a gente fala do duration. Assim, quando você a taxa de juros está subindo, vale a pena você ter um duration menor. Agora, como a gente espera que o spread de crédito caia, eu quero ter um duration maior para poder aproveitar isso e para o fundo ganhar mais. Isso, eu acho que até essa explicação ajuda o pessoal a entender melhor essa questão até da gestão ativa do fundo de crédito, que é como você falou, né? Vocês conseguiram surfar, não é bem surfar, né? É até um termo que usa muito no mercado financeiro, mas não ser tão impactados porque tinha uma duration curta, ou seja, estavam poucos expostos a essa volatilidade do mercado durante as quedas, e agora conseguindo ver uma luz no fim do túnel ali, achando que o mercado já está mais calmo e está dando chance de aumentar o risco, vocês estão aumentando a duration para conseguir uma recuperação mais rápida, né? Essa que seria a lógica e conseguir ter... Porque, complementando o que você está falando, assim, a gente está vendo os spreads de crédito tão altos que vale a pena você correr o risco de aumentar um pouco o duration. Obviamente, a gente não está aumentando, a gente não está dobrando o duration, a gente está aumentando na margem o duration, né? E até porque o cenário continua incerto, não dá para você aumentar tanto assim o fundo também, esse tipo de risco também na carteira. Porque o que acaba acontecendo no final do dia é o título mais longo, normalmente, ele é menos líquido. Então, você tem que fazer uma composição também disso na carteira. Hoje, na carteira, a gente tem, no Denali, no Vinson, são mais de 100 emissores, né? Então, a gente acaba comprando um pouquinho de cada um e fazendo esse tipo de coisa numa parcela da carteira. E o André fala aqui que duration seria um payback. É mais ou menos o conceito, né? O tempo que demora para você receber de volta em anos, né?
tem anos, tem dois tipos de duration, até o Paulo é CFP, também é CGA agora também, pode dar uma aula. Henrique, a gente está sendo bem simplista também, né? Porque Não, com certeza, até porque o objetivo aqui é a gente conseguir passar a informação, né? Então, tem que ser o mais objetivo possível. Até que tem uma pergunta do Jackson falando até onde uma redução do PIB pode afetar o mercado, tendo visto várias análises de vários bancos. Ele joga aqui, um diz que o PIB cai 1%, outro 2%, outro 3%, outro 4%, outro 5%. Eu até brinco que essas previsões que a gente tem visto tem validade, né? O pessoal, eu não acredito que tenha dado suficiente alguém para dizer qual o PIB vai ser do Brasil, dos Estados Unidos. Todo dia muda, né? Porque se amanhã todo mundo voltar para a rua, voltar a trabalhar, todas as previsões jogam no lixo. Ou se a gente tiver que ficar 6 meses em casa, todas as previsões jogam no lixo também, né? E, Henrique, tem outra coisa também, assim, ninguém sabe como é que vai ser a volta. Então, você pode até voltar, mas, assim, a gente vai voltar como? Todo mundo vai sair, vai voltar a trabalhar como é que trabalhava antes, metade das pessoas. Como é que vai estar o ânimo das pessoas para comprar? As pessoas vão estar com medo de perder emprego, não vão. Então, tem tanta variável. Por isso até que a gente vê essas variações todas aí de PIB, né? O que a gente sabe é assim, o PIB desse ano vai ser negativo. Vai ser mais negativo se demorar mais tempo para voltar. Então, e agora, até a gente tem essa discussão lá dentro, assim, cada dia, cada hora que você fala, você tem uma notícia nova, então tudo muda. E também é uma coisa que ninguém nunca viveu, né? Então, como é uma questão sanitária, é difícil, assim, você ter uma... Por isso que, assim, eu já vi PIB do Brasil esse ano caindo 6 até 0, né? Mas, assim, a única certeza vai cair esse ano. E o segundo trimestre vai ser um trimestre ruim. O primeiro trimestre, basicamente, a gente teve, até ali dia 13, 15 de março, 20 de março, você teve um relativamente normal, né? Então, ficou pouco tempo para o primeiro trimestre. O segundo trimestre é que vai ser mais afetado. Você tem esse mês, praticamente, acho que ninguém tem dúvida que esse mês vai ser inteiro afetado, né? Pelo menos no mês de abril. Pessoal falando aqui também sobre uma renda fixa mais curta de um ano, se o cenário acho que a carteira deve ser bem diversificada, mas o que vocês estão vendo mais oportunidade? Num pré, um pós, um IPCA? Qual que é o tipo que vocês estão vendo mais? A gente não gosta muito do pré. Por quê? Porque assim, ninguém sabe muito ao certo o que vai acontecer com a inflação. Então, a gente tem os bancos centrais mundiais, e até o Banco Central nosso, colocando muito dinheiro nos mercados, mais uma vez, e, de novo, a gente não sabe quando a gente pode sair. Então, se de repente você tem uma velocidade de saída rápido, e aí o Banco Central tem que parar, reverter o que está fazendo, então a gente gosta muito da NTN-B. Então, por isso que a gente fala até do próprio veículo de debênture incentivada, que a gente gosta muito, porque você está comprando uma proteção com a inflação, né? Porque ele rende IPCA mais os juros tem o juro do título público, né? Que basicamente ele está o título público baseado em NTN-B, IPCA mais um spread de juros do título público e mais um spread de crédito. E tudo é isento. Então, acaba valendo a pena também pelo fato de você ser isento. Então, a gente prefere mais esse título hoje, né? E aí, a questão desse título, que a gente estava até falando, assim, ele é volátil. Então, tem que ver o perfil do cliente e tem que estar diversificado. Então, faz sentido você ter uma parcela em CDI, faz um sentido você ter uma parcela em NTN-B, talvez, dependendo do perfil, até ter uma NTN mais longa, né? Alguma coisa em PCA mais longo. Mas uma outra coisa que tem, assim, a questão até da NTN-B, da queda da Selic agora, provavelmente amanhã cai meio, tá? A expectativa nossa é que caia meio. Ele não necessariamente vai afetar a NTN-B longa, tá? Então, o que a gente Você está até ajudando a responder já a pergunta do Glaucio aqui, que ele fala se 0,5% de queda pode fazer com que a NTN-B longa dele suba 10%, né? Eu acho que tem outras variáveis que eu acho que você vai explicar agora que fazem mais preço no momento, né?
O que aconteceu da última vez foi exatamente o oposto. O juro caiu 0,5% e a curva inclinou, a longa subiu. Então, na realidade, para a NTNB foi ruim, né? A NTNB até perdeu dinheiro quem tinha NTNB e deu esse estresse da NTNB chegando a 5 e pouco. Tá? Mas o que a gente está vendo, até por causa disso, até nos próprios fundos, a gente está parando de falar em percentual do CDI e falar CDI mais. Então, porque no final, assim, o CDI está ficando cada vez menor e falar que o fundo dá 110 CDI, daqui a pouco Eu não... ganhei 100% CDI, né? Ganhei nada, né? Então, CDI mais meio, CDI mais um, CDI mais um e meio. Acho que até muito fundo agora está até usando essa nova meta de benchmark para cobrar performance também, né? Eu acho que está mais em voga. É que o mercado todo de crédito, de certa forma, ele está mudando. Assim, a grande parte por exemplo, do que a gente tem em carteira hoje, a gente já deixou de ser de percentual de CDI para ser CDI+. Porque a gente acha que é uma medida mais objetiva, vamos dizer assim, de risco. Porque você comprar alguma coisa em percentual de CDI, CDI cai, muda tudo, muda a referência. Então, a gente prefere hoje em dia comprar papel em CDI+, e por consequência, até os fundos rodarem em CDI+. Né? Até te fazer uma pergunta aqui que o Jackson mandou eu até, a gente está recebendo uma enxurrada de informação aí nesse período de quarentena. Se tem uma coisa que foi bom, acho que a quantidade de pessoas que estão vindo aí para falar, acho que a XP faz 10 lives por dia com segmentos da economia, com gestoras e com internacional e o que se quiser tem informação, né? E ele fez uma pergunta que eu acho até relevante, porque ele fala assim, até onde a redução da Selic ajuda a economia a se recuperar? Porque eu tenho visto muita gente falando que o monetário talvez já chegou num ponto que não consegue gerar um reflexo direto da economia no fato que o dinheiro não chega na ponta, né? O que adianta eu jogar 200 bilhões de linha de crédito para os grandes bancos se ninguém emprestar? Né? Tem aquela máxima que fala que o banco só empresta o guarda-chuva no dia de sol, né? Começou a chover, eles guardam o guarda-chuva lá no cofre e não tem mais guarda-chuva para ninguém. Então, eu acho que até esse ponto é interessante, porque será que isso ajuda a economia, de fato, na visão de vocês? Sei que é uma pergunta mais macro, não é tanta de crédito, Não, mas... a gente discute isso o tempo todo também para ver. A gente acha que não, tá? Porque no final do dia tem, por exemplo, o que a gente estava falando da questão da curva de juros, né? Então, o Banco Central quer... Não adianta nada se você baixar para, digamos assim, zero, se a curva longa está em 10%, 15%, porque no final acaba sendo esse o custo do empréstimo também, porque ninguém... É muito arriscado você ficar rodando no curto prazo, né? Porque no final o CDI é curto prazo, todo dia tem que estar rodando, chega um dia o banco te fala, ó, não vou te dar o crédito, aí você quebra. Então, por isso que as empresas acabam pegando crédito mais longo, mesmo sendo mais caro, porque é uma segurança maior que ele vai ter mais tempo para trabalhar aquele dinheiro e ter o retorno. Outra coisa que a gente acha que é importante hoje, no final do dia, é assim, está tão complexa a relação do executivo com o Congresso e tudo mais, que o que a gente vê que seria mais importante é que as reformas que estão no Congresso elas fossem aprovadas. Tem uma série de coisas que estão travadas e não estão acontecendo. Então, esse daria mais segurança, por exemplo, para o empresário, no final do dia, investir. Porque, no final do dia, assim, o empresário não adianta ter dinheiro barato se o empresário vai perder dinheiro. Então, o que tem que ter, na realidade, o empresário tem que ter, no final do dia, uma clareza de que o investimento que ele fez vai dar dinheiro de volta. Esse acaba sendo mais importante do que propriamente dinheiro a zero. Ninguém vai pegar dinheiro para... Eu se ele acho que acha que ele vai quebrar. até uma visão que a gente na Start tem, que é muito parecida do que você falou, e acho que ajuda até a tranquilizar as pessoas nessa questão de crédito. Como os fundos de vocês têm crédito de alta qualidade, de empresas muito grandes e com capacidade de, se precisar, até tomar mais dinheiro, né, com taxas atrativas, a gente vê que talvez as grandes empresas, essas listadas em bolsa ou não, mas que são muito fortes,
saiam mais fortes até da crise, né? Porque o impacto pesado vai ser no pequeno e no médio, né? E esse pequeno e médio, se ele morre, ele deixa menos concorrência para o grande voltar com mais tração e mais força e talvez pegar uma fatia maior do mercado ainda, né? Então, eu acho que isso aí deixa a gente até bem confiante e tranquilo para continuar alocando em bolsa, alocando em crédito e sabendo que nada mais é do que um momento. A gente está vivendo um momento complicado, turbulento, mas que tem data para acabar. A gente não sabe a data e eu acho que é esse que incomoda muito o mercado. O mercado não tem a informação de quando acaba, mas que vai acabar, vai. Né? Então, Henrique, o que você está falando basicamente assim, pensa que a gente estava vivendo há 3, 4 semanas atrás, quando todo mundo foi para casa, fechou tudo, não sabia quando ia sair. Eu acho que o fato de todo mundo ter ficado em casa, todo mundo estudou, todo mundo agora é doutor em coronavírus, sabe tudo, já viu, estudou, pelo menos está um pouco, tem mais informação, muito mais informação do que tinha antes. E o problema todo do mercado também, assim, de todo mundo, é a questão da incerteza, né? E você pensar que, basicamente, tudo que a gente está falando aqui depende de quanto a economia volta. Porque se a gente chegar e falar, olha, vai ficar um ano em casa sem sair, o cenário muda completamente, né? Então, e outra coisa que vai acontecer, de certa forma, é assim, a gente não vai voltar para sair de casa e ter o mesmo comportamento que tinha antes. Então, todo mundo vai ficar máscara, é lavar a mão, é questão de aglomeração de pessoas e tudo mais. Assim, a gente vai ter que ter um cuidado a mais do que tem hoje, né? Eu até acho que o brasileiro tem memória curta, sabe? Eu não sei se eles vão ficar muito tempo preocupados com. Eu acho que é só já passou isso aí, eu acho que as pessoas voltam à vida normal. Pelo menos é a percepção que eu tenho, Henrique. Mas eu tenho uma pergunta do Clauder, que ele mandou aqui no chat, que eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que tem a ver com crédito e é interessante. Ele pergunta sobre a PEC aprovada ontem do orçamento de guerra, o impacto que ela pode ter nos fundos de créditos, pode ser positivo, negativo. Se tem algum ponto específico que vocês estão avaliando aí? Na realidade, ela tem assim, ela está voltando para vai voltar para a Câmara, provavelmente por causa do texto final que vai ser aprovado, e ele mexe um pouco na questão do rating, da qualidade das. Ele está sendo mais restritivo, digamos assim, para o Banco Central do que ele pode comprar. Que foi aprovado na Câmara, basicamente ele fala que ele pode comprar qualquer tipo de crédito. E, basicamente, o que o Senado fez, ele restringiu a que tipo de papel, né, ele pode comprar, então CCB e tal, ele escreveu, só que todos os papéis de crédito que forem comprados podem ser comprados, tem que ser comprado com uma das 3 empresas maiores de agências de rating, que é Fitch, Standard & Poor's e Moody's, que são as referências hoje de crédito no Brasil, que é inclusive o que a gente usa nos relatórios, o pior desses 3. Então, basicamente, para a gente, no final, para os fundos todos, a grande maioria dos fundos que estão na plataforma da XP para a gente, os papéis, os fundos que são high grade, na realidade não muda nada, porque eles vão poder comprar os papéis que a gente compra. Né? Então, no final do dia, acaba ajudando pelo fato de que vai ter mais liquidez no mercado, porque se o mercado continuar estressado a esses níveis, o Banco Central vai entrar e vai poder agir em cima desses títulos, comprando também e dando liquidez e diminuindo o estresse. Tá? Então, para a gente é positivo, no final das contas. Até tem uma pergunta que o André Rosas fez faz um tempinho, eu deixei mais para o final. Eu vi que ele está online aqui, espero que esteja ouvindo ainda. A gente quer saber um pouco sobre fundo de previdência, que você comentou aqui na plataforma também, porque às vezes a previdência não pode executar algumas estratégias, não tem algumas concentrações diferentes. Ele queria entender um pouco mais sobre esse produto, que aparentemente ele está interessado aqui, saber como que... A legislação de previdência tem melhorado muito, tá? Então, assim, desde os fundos de ações, né? Hoje você pode ter fundo para investidor qualificado, né? Você pode comprar 100% de ações já. O crédito, eles têm uma vantagem que, basicamente, a gente pode fazer tudo que um fundo aberto que pode fazer. A grande diferença, por exemplo,
do Denali. É muito parecido com o Vinson até, os tipos de crédito que eu posso comprar. O Denali eu posso comprar até empresa de capital fechado. O que é empresa de capital fechado? É uma empresa é uma subsidiária. Então, eu posso comprar, por exemplo, a CEMIG Geração, que é subsidiária da CEMIG. Então, mas assim, o regulamento dos fundos, eles são hoje em dia, bem flexíveis. A gente tem 2 fundos na plataforma da XP, um da Icatu e um da própria XP Seguradora. A diferença dos 2 regulamentos, basicamente, é que o da XP, ela permite a gente comprar 100% de crédito, né? E o da Icatu, 80%. O que é isso no final do dia? A gente vai ter 100% de crédito no fundo? Não, nunca. A gente vai ter 85%, alguma coisa disso. Só que o fato da gente ter a liberdade de você alocar mais ou menos é uma opção que o gestor tem. Então, acaba rendendo um pouco mais do que o fundo da Icatu. O fundo da Icatu, eu tenho teto de 80%. Isso significa que se eu tiver 80% em crédito, eu tenho 0 de caixa. Então, também não funciona. Então, o que acaba acontecendo, a gente vai ter ali 72%, 73% de crédito, enquanto da XP eu posso ter esses valores mais flexíveis. Então, o fundo da XP, no final do dia, acaba tendo uma rentabilidade melhor por causa dessa flexibilidade adicional que a gente tem do que o fundo da Icatu. Agora, em termos de qualidade de crédito, se você for ver, é exatamente a mesma. Não vai fazer muita diferença, porque basicamente os fundos de previdência de crédito, eles seguem a linha dos nossos fundos abertos. Tá? Então, que tenha um ou outro papel que você não pode colocar, mas na essência são é o mesmo processo de investimento, os mesmos papéis, né, que a gente acaba colocando ali. Então, não tem grandes diferenças. Tá? A qualidade de crédito é exatamente a mesma. O que a gente olha só no fundo, a diferença talvez do fundo é que o resgate é menor do que, por exemplo, o Vinson. Né? Então, eu tenho que ter uma liquidez maior, né, no fundo de previdência, porque o pagamento de resgate nosso acontece para a seguradora em 7 dias. Então, a gente tem que ter uma carteira que ela é mais líquida, né, que a gente fala, que eu possa colocar no limite esse dinheiro na mão da seguradora sem ter grandes problemas. É mais ou menos a gestão da carteira que é diferente só. Eu tenho uma pergunta final, que já está dando 1 hora de live, e eu queria uma pergunta mais também específica, que é sobre o FDIC. Vocês têm exposições a FDIC nos fundos? Porque FDIC é o tipo daquele fundo que não tem essa marcação, né, porque eles não são ativos que não têm muita liquidez, mas que estão sujeitas a um risco de crédito bem mais alto, né, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. Sim. A gente tem, assim, a Mellon hoje em dia, que a administradora e custodiante, ela já faz a marcação a mercado dos títulos de crédito, dos FDICs também. Tá? Então, a gente já tem essa questão sendo também marcada lá. Mas, assim, os FDICs, basicamente, o que a gente está vendo, e aí os FDICs que acabam operando com pequena e média empresa, o que eles estão fazendo, primeiro, eles estão bastante alinhados com a gente, porque a gente compra a cota mais segura, ou seja, a primeira perda vai ser dos gestores. Então, a gente está falando ali de uma garantia de 30% a 40% do volume que é arcado primeiramente pelo gestor do fundo. Outra coisa, isso faz com que ele, no cenário desse que a gente está vivendo, ele não renove as operações, né? Principalmente esse segmento que a gente está falando é o multissacado, multicedente, que é 1/3 da posição de FDIC que a gente tem. Basicamente, eles estão diminuindo as posições. Então, isso também estão trazendo as posições, ficando com mais caixa, e muitos deles até já falaram para a gente que vão estar devolvendo o dinheiro, né? Que é possível que devolvam o dinheiro. Tá? Que é justamente isso, eles estão diminuindo as operações e estão tendo. E tem outros FDICs que a gente tem, por exemplo, o consignado da Sabem, que é consignado de militar, literalmente nada muda. Tá? Então, esse tipo, a gente tem os 2 cenários e a gente está olhando muito com calma cada um deles. Né? Mas não tem também, por enquanto, nada ainda que a gente que preocupe. Tá? Entendi. Então, eu queria só que você, de repente, quisesse deixar uma mensagem final aí do cenário, o que vocês estão vendo, alguma informação que você julgue relevante, e agradecer a
a tua disponibilidade. É sempre bom conversar com você. Eu acho que a Arx é uma gestora que a gente confia bastante nessa parte de... A gente tem até fundo, tem o Arx Income, também FIA, né, que é um fundo de bolsa que a gente também distribui. E a gente agradecer a disponibilidade e deixar você para falar algo mais que você queira contribuir para a gente. O que eu queria falar só assim, nesse momento você tem que ter calma, né? E até entender, muitas vezes, falar com o time da Start, quando você tiver dúvida do que está acontecendo com os fundos. Então, hoje o que a gente tem, assim, no crédito em geral, principalmente os fundos que a gente pode falar com mais propriedade, são os fundos que a gente faz gestão, a gente não vê nenhum cenário problemático de crédito, não vê um cenário, você vai ter um cenário catastrófico, até porque as empresas que a gente tem no patrimônio dos fundos, basicamente são empresas que são as maiores do Brasil, as empresas são cotadas em bolsa, né? E os bancos que a gente tem, até alguns não são cotados, até por tudo que o Banco Central fez e estão muito bem, estão numa situação de caixa muito boa, então não traz preocupação para a gente, né? Então, agora, na realidade, muitas vezes, e renda fixa, até pela forma de você conhecer os fluxos futuros, ele é uma aplicação que hoje está no momento bastante atrativa. Então, às vezes, você fica olhando para o que aconteceu, olha, o fundo deu 3% negativo, deu 1% negativo. Esse cenário é um cenário que raramente acontece, nessa magnitude, né? Que é o que a gente fala. E hoje, provavelmente, o que a gente viu não é um cenário de quebra de companhia, é um cenário de falta de liquidez. E esse mercado de crédito, como todo tipo, é uma questão de oferta e demanda. Então, você tem que procurar entender o que está acontecendo até para não sair do fundo. Hoje, quem está saindo do fundo está perdendo dinheiro, está vendendo a esse nível, que são os maiores níveis que já teve, né? Então, eu acho que esse acaba sendo a mensagem que a gente queria passar. Assim, você tem que ter calma, olhar e procurar entender o que está de fato acontecendo, se de fato você vai perder o dinheiro ou não. E uma coisa que, assim, que a gente, até pelo fato das pessoas não estarem acostumadas, muitas vezes, assim, renda variável, você não sabe qual é o preço que vai ter, né? Renda fixa, a gente pode falar com propriedade, a empresa pagando no final, ela vai pagar os valores que estão acordados. Então, o fluxo é sabido de antemão. E é diferente um pouco, mas a gente viveu nos últimos 25 anos a questão do CDI, né? Uma liquidez diária, você tendo, às vezes, o fundo isento, rendendo 100% do CDI, um CDI altíssimo, né? O CDI dos últimos 20 anos foi mais de 1% ao mês, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem na cabeça aquele negócio de 1% ao mês, que provavelmente não volta, né? Então, eu acho que esse acaba sendo... Queria agradecer de novo a oportunidade e falar assim, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E eu acho que é isso que acaba sendo importante, a gente está tentando passar e mostrar a visão que a casa tem também do mercado. Mais uma vez, Henrique, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela paciência, disponibilidade. Aí, sei que está disputando aí o horário com um monte de live que deve estar acontecendo aí. Deve estar tendo algum show aí para vocês assistirem também. Está aqui assistindo a gente. Não sei se o Caú quer falar alguma coisa também. Obrigado, Caú, pela organização e disponibilidade também do evento para a gente. Só lembrar para o pessoal responder a pesquisa de satisfação no final da palestra, até para dar um feedback para a gente estar sempre melhorando. Quando você for sair, provavelmente você vai ser direcionado diretamente para o link da pesquisa. Se der algum problema, pode falar com o teu assessor, que ele vai fazer isso, tá bom? Eu botei um slide para não esquecer disso, mas eu esqueci. Ainda bem que o Paulo lembrar. E Paulo, amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi excelente, foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Obrigado, Elmi. Boa noite.